O capítulo 4 de Marcos é um capítulo muito importante dentro do Evangelho. Ele pode ser dividido em duas partes. A primeira, a mais extensa, onde Jesus ensina por meio de várias parábolas a respeito do reino de Deus. E na segunda parte nós temos a narrativa de um grande milagre que acontece. Duas partes que parecem meio desconexas, mas você vai ver que uma parte está interligada à outra. Jesus, a partir do versículo de número 1 do capítulo 4, começa a falar sobre várias parábolas. Ele fala da parábola do semeador, a partir do versículo 21 ele fala da parábola da candeia, depois fala da palavra da semente, que está relacionada com a parábola do grão de mostarda, que aparece a partir do versículo 30. Mas você já parou para pensar por que Jesus ensinava por parábolas? Olha, muitas pessoas acham que Jesus ensinava por parábolas para ser mais pedagógico, ou seja, não, Jesus ele está usando de ilustrações para que as pessoas entendam melhor aquilo que ele quer ensinar. Mas a resposta que nós temos dessa questão é de se surpreender, porque é justamente o contrário. Vamos ver um caso bem específico que está nesse capítulo. Jesus conta a parábola do semeador. Aquela parábola que todos vocês conhecem. O semeador saiu para semear, uma parte da semente cai na estrada, outra parte numa porção mais rasa de terra, outra entre espinhos e outra numa porção de terra bem fértil. Jesus conta essa história e os discípulos eles não entendem qual é a moral e qual é o sentido daquilo que está sendo tratado. Por isso que no versículo 10, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Ou seja, se a parábola era para ser um meio pedagógico que facilitasse o aprendizado, por que os discípulos ficaram com dúvida? E o mais intrigante é o que Jesus diz. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, aí Jesus cita Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10. Ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoado. Por que Jesus está ensinando por meio de parábolas? Para que o mistério do reino de Deus fosse revelado apenas àqueles que foram escolhidos para que pudessem entender. A maioria não entenderia. A maioria ficaria apenas simplesmente com as histórias de Jesus, sem discernir qual é o sentido daquilo que Jesus estava falando, especificamente nesse capítulo sobre o reino de Deus. O semeador que sai a semear, ele está semeando a palavra de Deus, fala da expansão, da proclamação desse reino e das boas notícias desse reino, e o que essas boas notícias elas fazem dentro de corações diversos, desde o mais incrédulo até aquele que de bom grado recebe a palavra de Deus. Nas duas parábolas seguintes, que também envolvem a semente, nós temos a parábola onde o reino de Deus é semelhante àquele que lança a semente na terra e ele espera que aquela semente germine, e também falando do reino de Deus semelhante a um grão de mostarda que começa muito pequeno, mas ele se transforma na maior das hortaliças. Essas parábolas são intercaladas pela parábola da candeia, onde é ressaltada a visibilidade desse reino, versículo 22, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. E quem tem ouvidos, ouça. Aquilo que Jesus estava ensinando não era para todos, era para os seus íntimos, era para aqueles que ele já tinha escolhido como seus discípulos. E é por isso que na intimidade com seus discípulos, Jesus explica, por exemplo, a parábola do semeador. A revelação do reino de Deus. A revelação do reino de Deus não é para todos, é para aqueles que creem em Jesus, é para aqueles que têm um vínculo com Jesus Cristo, é para aqueles que o Pai de antemão permitiu que eles entendessem. Por isso que a maioria ouviria e não entenderia, veria e não enxergaria, porque senão todos poderiam ser convertidos. É isso que diz Jesus nesse capítulo. Mas depois, nós vemos que depois de terminar todos esses ensinos, e naquele dia, ao anoitecer, Jesus faz um pedido inusitado aos seus discípulos. Vamos para o outro lado. No meio da noite,
Jesus resolve atravessar o mar da Galileia, que é um mar que está abaixo do nível do mar, pelo menos uns 200 metros, conhecido por vários tipos de tempestades repentinas que podem acontecer, e Jesus quer ir para outra margem e todos os discípulos decidem ir, afinal é o mestre que está dizendo. Jesus entra no barco e calmamente ele dorme. E ele dorme de uma forma bem pesada, porque a palavra de Deus diz que Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, mas eis que acontece um grande tormento, uma grande tempestade, ao ponto do barco ele está em perigo de naufragar. E os discípulos que estavam lá chamam o mestre dizendo: Mestre, não te importas que morramos? E acordado pelos seus discípulos, ele se levanta, vai, repreende o vento, dizendo: aquiete-se, acalme-se. Naquele instante os ventos se acalmam, faz-se uma completa bonança. E aquilo que estava acontecendo diante dos discípulos aterrorizou aqueles homens. Eles ficam com medo e perguntam entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui não é um mero milagre que está acontecendo, mas é a constatação que esse Jesus, que nos capítulos anteriores é demonstrado como Filho de Deus com poder para repreender espíritos malignos, para curar enfermidades, aquele que é o Senhor do sábado, ele é o rei desse reino que foi tema das parábolas que ele contou anteriormente nesse mesmo capítulo. Diante de todo aquele milagre, os discípulos, eles tiveram a convicção de que a única pessoa no mundo, no universo, que teria de fato poder sobre as forças da natureza não era outro senão o próprio Deus. Muitas vezes nós falamos que os evangelhos sinóticos e particularmente o evangelho de Marcos tem uma cristologia baixa e que só João vai desenvolver mais pra frente a ideia de que Jesus é Deus. Muito pelo contrário. Marcos aqui já no primeiro evangelho, já nos primeiros capítulos, ele atesta que Jesus é o rei. E não somente o rei, ele é Deus encarnado com poder para repreender até as forças da natureza. Em síntese, não há nada que Jesus não possa fazer, porque ele é Deus. E olha só, a pergunta retórica que os discípulos fazem: quem é este? Não é uma pergunta porque eles não sabiam quem era Jesus. É uma pergunta de maravilhamento. É uma pergunta de assombro e de temor por saber que diante deles não estava um simples profeta, não estava um simples curandeiro, não estava um simples mestre, mas diante deles estava o Rei de todas as coisas, aquele que é o Senhor do céu, da terra e do mar. É a mesma pergunta para a qual nós somos também hoje direcionados. Nós, quando lemos o Evangelho, temos o contato com esse Jesus todo-poderoso, nós somos também convidados dentro da nossa alma a fazer essa pergunta: quem é este? Quem é esse Jesus tão poderoso que está se apresentando diante de mim? Quem é esse que traz a realidade do reino de Deus, um reino de Deus que se expande e me convida a fazer parte? Quem é esse Jesus que é o Rei, que tem o controle de todas as coisas, da minha vida e de tudo mais? E se ele tem controle de todas as coisas, eu estou em Cristo descansando, eu estou em Cristo seguro, eu estou em Cristo no melhor lugar que eu poderia estar. Aquele barco, atormentado por ventos, teve a sua paz, porque Jesus estava lá. As tempestades, todas as tribulações que podem eventualmente também acontecer na nossa vida, elas são muito pequenas, ínfimas, mínimas diante do poder, da presença desse Jesus de Nazaré que está lá, dormindo. Mas o sono de Jesus não é o sono da displicência, não. É o sono da segurança, daquele que sabe que ele é o dono e senhor de todas as coisas e nós pertencemos a esse Jesus. Esse reino cuja semente está sendo semeada por todos os lugares, esse reino visível para todos, esse reino que produz frutos, ele tem um rei, o Senhor Jesus Cristo, a quem o texto nos convida a contemplar, adorar e perguntarmos todos juntos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nós possamos adorar esse Senhor Jesus, que é o verdadeiro Rei de todas as coisas. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Até lá. Tchau, tchau.